Joe Biden eleito presidente dos Estados Unidos, e aí restam várias dúvidas que vocês me mandaram. Como é que vai seguir a Bolsa Brasileira? O Trump vai largar o osso mesmo? E se ficar provado que teve fraude, tem como voltar atrás e o Trump continuar no poder? Essas são algumas das 7 principais perguntas que vocês me mandaram na caixinha preta lá no Instagram. Então, se você quiser saber tudo isso, assista esse vídeo até o final. Bom, a primeira dúvida foi da _Debs. Ela perguntou como reagirá a bolsa. Imagino que ela esteja provavelmente se referindo à bolsa brasileira, porque provavelmente é também onde vocês estão investindo, né? Gente, o que acontece? O fato é que a gente não consegue prever o comportamento de nenhuma bolsa no curto prazo. Até esse é um dos principais motivos que eu insisto para vocês focarem sempre em horizontes de décadas para investir, tendo uma mentalidade de se tornarem sócios das empresas, ao invés de serem traders e ficarem especulando, porque é muito complicado prever qual vai ser o comportamento hoje ou amanhã ou daqui a alguns meses. O que eu resolvi fazer aqui para trazer essas informações para vocês é analisar o histórico. Lembrando que o que aconteceu no passado não é necessariamente o que vai acontecer no futuro, serve apenas como um embasamento histórico e estatístico para a gente se basear, mas não fiquem muito apegados a isso. O que a gente observa é que nos casos anteriores em que presidentes democratas, que é como o Joe Biden é classificado, foram eleitos, o comportamento da bolsa americana S&P 500 foi muito positivo. A gente observa nesse gráfico aqui, representado pelos democratas, os azuis, tá? Então a gente tem aqui, ó, comportamento, por exemplo, com a entrada do Clinton, com o governo do Obama, comparado com governo de republicanos, em vermelho, né? Aqui a gente pode observar do Reagan, do Bush pai, depois do Bush filho, depois do Trump. Como vocês podem observar nesse gráfico também, olha só, a performance do S&P 500 durante governos de republicanos e democratas. Então, olha só que interessante. A gente tem aqui em vermelho representado pelos republicanos e em azul pelos democratas. A gente pode observar que a tendência sempre no longo prazo, independente do governo de quem seja, é de que a bolsa sobe. Por isso que eu falo, não é, Vitor? Foquem no longo prazo. Porque a bolsa sobe caindo. Então, olha aqui, a gente observa que tem umas quedas aqui. O cara que ficou especulando talvez não tenha saído muito bem disso, tá? Porque ele pode ter comprado aqui, vendido aqui, comprado aqui, vendido aqui, repetido algumas vezes isso e perdido todo o próprio dinheiro. Mas quem comprou boas empresas, diversificou uma carteira e focou no longo prazo, ganhou, independente de quem estava no poder, beleza? Então, seu foco enquanto investidor tem que ser esse, não fique muito preocupado com o comportamento e como a bolsa vai reagir no curto prazo. Mas, o que eu posso falar para vocês? No curto prazo, a vitória do Biden favorece as bolsas, como trouxe aqui a UOL, por alguns motivos. Pacote de estímulos, tá? Então vai ter uma injeção aí de $1 trilhão para ajudar não só os Estados Unidos, mas a economia mundial como um todo voltar a aquecer. A parte de comércio global, a expectativa é de que a diplomacia do Biden seja melhor e que ele não fique arrumando tanta treta com outros países, e isso favoreça o comércio bilateral entre os países. Que palavra bonita, em bilateral. E também equilíbrio de forças. Então a gente pode ver que, apesar do democrata ter ganho lá no poder executivo deles, na parte do Senado, por exemplo, há um equilíbrio muito grande entre democratas e republicanos, o que diminui as incertezas e o mercado reage positivamente quando os riscos e essas incertezas são um pouco menores, são mais controlados. Podemos esperar um impacto nas empresas brasileiras? Como eu falei, cara, o impacto no curto prazo pode acontecer. Por quê? É o impacto do especulador, do capital estrangeiro aqui, que por algum motivo ou outro pode entrar mais, pode sair mais, e isso gera impacto sim no curto prazo. Mas para você que é investidor de longo prazo, não vai impactar. O que define, gente, o crescimento das ações de uma empresa, a valorização dela, se ela vai pagar mais dividendos, são os fundamentos dela, são questões que estão muito mais relacionadas ao desempenho dela enquanto empresa do que efetivamente notícias, resultados de eleições, questões políticas. É claro que se a gente está falando de empresas estatais, uma definição política pode interferir muito nela, né? Afinal de contas, às vezes o conselho, os executivos que estão ali liderando a empresa são indicações do presidente, por exemplo, e isso pode interferir. Mas quando a gente está falando do governo americano, isso pode afetar algumas empresas aqui no Brasil?
Tá, às vezes em relação ao comércio, alguma empresa tem boa parte da sua receita vinda dos Estados Unidos, vindo de outros países, talvez a questão da cotação do dólar influencie sim nas receitas de algumas empresas ou às vezes nas dívidas de outras. Mas é claro, se você está muito aflito em relação a o que vai acontecer no curto prazo, o que eu recomendo que você não fique, mas ok. Analise se os setores no qual você está exposto foram afetados por restrições do governo Trump, podem voltar a faturar agora que o Biden entrou, tá? Então analisa isso, são questões específicas, tá bom, gente? Mas lembra, análise para escolher uma ação na qual você vai investir tem que ser uma análise global, você não pode levar em consideração apenas um aspecto, não podem achar, gente, que porque entrou um novo presidente, agora tudo no mundo vai mudar. Tem muita gente lá nos Estados Unidos mesmo, a própria população, a impressão que eu tenho é que acha que entrou agora um salvador da pátria e que todos os problemas se acabaram, que ninguém tem que se preocupar com mais nada. E não é assim, né? Um presidente é apenas um funcionário da população, tem poderes? Óbvio que tem. O presidente dos Estados Unidos é a figura mais poderosa que existe no mundo, lógico, só que ainda assim ele não consegue fazer tudo. Muita coisa precisa passar pelo Congresso, as pessoas esquecem que existem outros poderes também. Então, assim, não tenha muita expectativa nem de uma mudança ultra positiva, nem de uma mudança ultra negativa. Coisas vão mudar, mas os princípios que você usa enquanto investidor, não. Então, continua tranquilo aí e é isso. Bom, o Felipe Aguiar de Araújo perguntou: o Biden pode influenciar positivamente o valor do dólar? Bom, gente, quando a gente fala da relação, a cotação de uma moeda em relação à outra, a gente tem que analisar tanto o fortalecimento de uma quanto o enfraquecimento da outra. E muitas vezes o que define o valor de uma em relação à outra é justamente a relação de oferta e demanda. Em grande parte são os especuladores que acabam influenciando nisso no curto prazo. Por que acontece? Como eu falei agora há pouco, o mercado busca o caminho de menor incerteza. Então, se um país tem maiores incertezas, apresenta mais risco fiscal, político, econômico, o especulador ele foge dali. Então, por isso que quando o Brasil ainda não define direito uma maneira de sair, de diminuir a dívida pública, por exemplo, ou fica com várias questões políticas, polêmicas, todas essas coisas, ou mesmo a incerteza da pandemia, isso faz com que o capital do especulador saia do país, fuja para outro lugar mais seguro. Então o que acontece? Se a gente tem um cenário de menos incerteza, agora que um democrata entrou, e um cenário de ainda incerteza no Brasil com relação à rolagem da dívida pública, tá? Por todas essas questões fiscais, políticas, econômicas, incertezas, o que é a tendência? O capital do estrangeiro, que está aqui, o dólar que está aqui, tende a fugir daqui e voltar para os Estados Unidos. Se a gente tem menos dólar aqui dentro do Brasil, o que acontece? Ele fica mais caro. Tudo que a gente tem menos vale mais. É igual, às vezes a gente não dá valor para a pessoa, né? Perde a pessoa, perde a amada, dá mais o quê? Valor. Sempre que você perde alguma coisa, você tende a dar mais valor. Mesma coisa para dólar. Então, diminui a quantidade de dólar aqui no Brasil, porque os caras estão vazando, o dólar fica mais caro. Então, a tendência, nas análises que eu li também, a tendência é que o dólar continue caro sim. Então, você vai ter que postergar um pouquinho a tua viagem para Disney ou para comprar aquele PlayStation 5 que você tanto sonha. A quarta pergunta é do J. Bezerra Farias. E a denúncia do Trump ao Supremo? Na verdade, cara, lá não é Supremo, é a Suprema Corte, mas é equivalente ao nosso Supremo daqui. O que acontece? Ele não está satisfeito, obviamente que ele não está satisfeito, né? Ninguém estaria satisfeito por perder uma eleição, mas ele ainda não se contentou, não desistiu de fazer essa briga no judiciário, tá? Para provar que houveram fraudes mesmo nesse processo eleitoral. Inclusive, o advogado dele, o Rudolph Giuliani, falou que ele estaria errado se ele reconhecesse a vitória do Biden. Afinal de contas, há fortes indícios de que houve fraude em pelo menos 3 ou 4 estados e possivelmente em 10 estados. A única vez em que uma eleição foi decidida na Suprema Corte foi no ano 2000. Naquele ano, o democrata Al Gore, né, perdeu a votação na Flórida por 537 votos. Detalhe, no estado como um todo, houve 6 milhões de votos. Ele perdeu ali por 537 votos. E aí essa batalha no judiciário continuou por bastante tempo. E no final das contas, a Suprema Corte resolveu parar a recontagem e dar
a vitória de fato para o George W. Bush, o George filho lá, tá? Então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, o Trump não está desistindo, já entrou com esse processo em várias cortes estaduais e recorreu agora à Suprema Corte, então ele realmente não está querendo largar o osso, e isso já emenda para a próxima pergunta de vocês, que foi o seguinte: bom, ele foi eleito democraticamente, o Biden, e se o Trump não sair? Será que o Trump vai sair mesmo? Teve muitos memes, inclusive, rolando, né, Vitor, desse negócio do Trump como uma criança não querendo soltar o seu brinquedo para emprestar para o coleguinha, tá? Mas, de fato, ele não está disposto a soltar enquanto essa briga no judiciário estiver rolando, tá? Agora, o que acontece? Em 244 anos de história dos Estados Unidos, isso nunca aconteceu. Então a gente não sabe se ele realmente não vai querer levantar e sair, arrumar as malas dele, ou se ele vai ter que ser tirado à força de lá. Mas isso só acontece, deixa eu ver aqui, ó, ele tem até o dia 20 de janeiro, tá? Para esse processo eleitoral correr, e aí esse é o período que ele tem para reverter essa situação. Não reverteu? Tem que sair. Se não quiser sair, vai ter que sair à força. E aí ia ser um papelão, hein, velho? Imagina. E essa coisa de fraude, né, cara? Não dá pra você provar mesmo de só falar, fraudou. Não, você precisa de provas contundentes. Isso aqui é uma coisa muito séria que a gente tá falando, né? É uma coisa que precisa ser muito bem comprovada. Teve muita reportagem saindo falando que milhares de pessoas que já tinham morrido tiveram seus votos contabilizados, inclusive, sabia? Então isso aí é uma questão bem polêmica. Vamos observar o que vai acontecer. Mas aí, ó, pra quem é especulador, cara, imagina, deve estar na mão, sem saber o que vai acontecer, porque vai que o Trump consegue reverter essa parada. Os mercados iriam à loucura. O Luiz Andrade Neto perguntou: a taxação maior sobre as empresas americanas pode deixar as empresas brasileiras mais competitivas? Cara, a expectativa é de que não, na verdade. A gente observa aqui que, apesar de haver essa taxação das empresas americanas, existem mecanismos para estímulos da produção deles. Inclusive, olha só, o plano do Biden é aumentar as taxas sobre os produtos que são fabricados no exterior, em relação aos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, e que são vendidos lá. Tá bom? Então a ideia é taxar todos os lucros que são obtidos fora do país, enquanto o governo americano deve oferecer um incentivo, né, para as empresas que produzem nacionalmente até 10%. Então o que é? Ele está querendo favorecer a produção interna dele, gerar mais emprego lá dentro. Afinal de contas, a taxa de desemprego bateu sua máxima histórica nesse período da pandemia, então eles estão buscando resolver isso. Então, como você faz? Pô, tem que estimular a produção interna aqui. Ao invés, então, de ficar comprando produtos fabricados por outros países, produto chinês e tudo mais, vamos favorecer a nossa produção interna, gerar mais emprego aqui e fortalecer a nossa economia. Nossa, que eu digo, a americana. E isso, naturalmente, não é tão positivo para as empresas estrangeiras em relação aos Estados Unidos, né? Como a do Brasil. É claro que, por tabela, Estados Unidos recuperando sua economia, Brasil, país emergente, e o mundo como um todo, a economia mundial, tende a aquecer também, uma vez que Estados Unidos tem um papel gigantesco no desenvolvimento econômico do sistema inteiro, né? Tanto Estados Unidos quanto China, são as duas maiores economias. Vale destacar que, para favorecer isso também, eles estão injetando aí $1 trilhão para ver se desempaca a economia americana. Então, a tendência vai tornar as empresas brasileiras mais competitivas. Lembra, sempre que você olha lá para fora e quer saber o resultado, o impacto disso numa empresa brasileira, vê de que forma que ela está exposta. Ela tem receita em dólar, ela é uma empresa que tem boa parte da sua receita vindo de exportação para os Estados Unidos, por exemplo, porque se for o caso, bom, se ele está taxando, você está estimulando as pessoas a consumirem lá internamente, isso pode ser negativo para uma empresa específica, às vezes para algum setor específico, mas não para a Bolsa Brasileira como um todo, tá? Então faça uma análise bem direcionada para o ativo que você tem em carteira ou para o ativo que você está pensando em ter e veja os impactos que isso pode ter ou não na receita dele, enfim, nas margens, em tudo isso, fechou? O Alex _ a Alexandre E, bem específico o perfil dele. Em questão do meio ambiente, o presidente dos Estados Unidos vai ficar no pé do presidente brasileiro? Olha, muito provavelmente sim, e esse ficar no pé se dá por meio de restrições
comerciais, por exemplo. Então, se o Brasil não andar na linha, não fizer ações práticas mesmo para diminuir desmatamento, não só Estados Unidos, mas a Europa também já estão estudando medidas para criar restrições comerciais mesmo, taxar maior os produtos exportados pelo Brasil para fazer com que a gente comece a se preocupar mais, o governo brasileiro comece a se preocupar mais com a questão ambiental. Isso se dá, então, como eu falei, não só pela taxação de produtos exportados, mas principalmente por aqueles produtos que possuem alta emissão de gás carbônico, essas coisas. Então, a tendência é de uma pressão muito forte dos Estados Unidos e da Europa aqui no Brasil para que a gente tome essas medidas. O que, na minha opinião, é muito benéfico, é favorável, sim. Todos os países têm que ter esse tipo de preocupação, afinal de contas, nós precisamos do planeta. Com certeza. Não é mesmo? Importante. É muito importante isso e acaba que os mecanismos que os países têm para garantir que isso seja tirado do papel são fazer os outros países menores, emergentes, enfiarem a mão no bolso e pagarem taxas. Porque aí quando dói no bolso a gente pensa no meio ambiente. É verdade. Essas foram as 7 perguntas respondidas, a caixinha preta com foco total aí nas eleições norte-americanas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, cliquem aqui em curtir e se inscrevam no canal. E se você ainda não me seguir no Instagram, estás a perder tempo, vai lá, @lucas.perfil, tem conteúdos que eu só posto lá. Se você não estiver lá, você vai perder muita coisa boa de graça. Beleza? É nóis, valeu, espero vocês no próximo vídeo e tchau!